O Vasco teve o pedido de recuperação judicial do clube e da SAF aceito pela Justiça. A intenção agora é negociar com credores as dívidas que chegam a quase R$ 1,5 bilhão de reais. Então, para falar um pouco sobre esse assunto, como é que funciona uma situação como essa, a gente conversa agora com Rafael Santana Coelho, advogado especialista em recuperação judicial, que nos atende gentilmente. Rafael, boa tarde para você. Bom, vamos entender, o que isso quer dizer a partir de agora, a Justiça aceitando, então, esse pedido de recuperação judicial do Vasco. Boa tarde, Patrícia. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma grande oportunidade, fico extremamente satisfeito em poder falar de um tema que está tão em relevância nesse momento. Pouca gente fala sobre, Então, acredito que é uma grande oportunidade para que a gente esclareça um pouquinho como funciona essa situação e quais são os desdobramentos daqui para frente, Então, eu gostaria de começar com uma peculiaridade que tem nesse pedido da recuperação judicial do Vasco, porque ele compreende tanto as dívidas envolvidas na Sociedade Anônima do Futebol, que é a SAF, quanto as dívidas compreendidas pelo clube esportivo, num pedido de consolidação substancial, que, em resumo, seria a reunião de ambos os passivos. Segundo o clube, as operações, as receitas, os débitos estão tão entrelaçados que são indivisíveis. Então, esse pedido de recuperação judicial, ele provavelmente vai passar ainda pelo crivo dos administradores, do Ministério Público e do próprio juízo, para determinar que se vai seguir dessa forma, com a apresentação de um único plano, ou se a empresa ou a SAF, o Vasco, vai precisar apresentar planos diversos, seja para o equacionamento da SAF, seja para o equacionamento do clube. Isso ainda vai precisar um pouquinho, caminhar um processo um pouquinho mais para que a gente tenha essa decisão, essa apreciação por parte do juízo especializado, Quer dizer, esse pedido de recuperação judicial não é um passe livre ali para o perdão de dívidas. Basicamente, só para entender, então, e se aprovar um plano de como o clube vai quitar essas dívidas, ainda assim, parte dos seus rendimentos serão destinados a dívidas ou até honrar salários de funcionários, de jogadores, Como é que vai ficar a saúde do próprio time em funcionamento, do clube em si? Perfeito, Patrícia. Nesse momento, a partir do momento em que houve o aceite desse pedido, o clube ele detém aqui um prazo de 60 dias para que ele apresente esse plano de recuperação judicial, onde ele vai apresentar ali a sua proposta de pagamento de acordo com as classes de credores que ele detém ali no seu passivo. Então, durante esse período de 60 dias, é um período utilizado pelo administrador judicial para que ele faça a correta apuração desse passivo. Então, ele vai tanto apreciar toda a documentação apresentada pela empresa, como vai solicitar documentações complementares, para que ele possa apurar se aquela dívida que foi listada junto com o pedido recuperacional, se ela está correta, se todos os débitos estão atualizados. E esse plano de pagamento apresentado pelo Vasco, ele pode prever situações diferentes para cada classe de credores. Então, aqueles credores que são ex-funcionários, ex-colaboradores, eles possuem uma natureza do crédito como trabalhista. Para esses credores, a legislação ela prevê um pagamento que não pode ser superior a 12 meses dessa aprovação, ou para que haja uma flexibilidade um pouquinho maior, até 24 meses, será necessário que o clube apresente garantias para que haja esse pagamento. Mas, do contrário, para o passivo trabalhista, há uma regra até 12 meses. Para as demais classes, e aí a gente entra aqui nos fornecedores em gerais, ou nas empresas de pequeno porte ou de médio porte, aí o critério os critérios de proposta já são outros. Ali pode haver proposta de deságio, parcelamento, uma carência, o próprio índice de correção. Todos esses são fatores negociais que serão propostos pela SAF e pelo Vasco, e serão aceitos ou debatidos pelos credores, seja dentro do processo recuperacional ou seja mediante uma Assembleia Geral de Credores, caso esse plano que eles venham a apresentar sofra alguma objeção por parte dos credores.
Alguma situação ao longo desse processo, né, que a gente sabe que é aceito ali um processo, mas isso depende de cumprimento de vários acordos, né, que vão ser abraçados ou comprometidos pelo clube. Algum ponto coloca em risco a existência do clube no futuro? Patrícia, o próprio processo, ele confere uma proteção muito grande para as empresas poderem reestruturar os seus passivos, porque quando você tem o seu pedido aceito, como foi o caso do Vasco, suspende-se todas as execuções contra a empresa em recuperação judicial pelo prazo de 180 dias, e esse prazo ele pode ser prorrogado por mais 180 dias. Então, a gente está falando de um período em que a empresa ela fica livre de constrições contra o seu patrimônio, para que seja propiciado esse ambiente de negociações de forma equilibrada. Então, para que a gente tenha aqui equilíbrio entre as partes e nenhum consiga um bloqueio de contas para forçar a empresa a um acordo. Mas qual é o risco envolvido nesse processo? Uma reprovação de plano, ela tem duas alternativas. Ou o magistrado ali e o administrador judicial vai abrir a possibilidade de apresentação de plano alternativo pelos credores, ou uma rejeição de plano, em regra, pode incidir na decretação da falência da recuperanda, da empresa em recuperação judicial. Não só uma rejeição, como um descumprimento posterior. Eu tenho aprovado um plano, chega na data de pagamento, eu não faço esse pagamento e eu não convoquei uma assembleia para rediscutir aqueles termos, eu também posso ter ali um descumprimento, que é um caso que pode levar à convolução em falência. Muito bem. Agora, de certa forma, o CEO do Vasco disse que essa questão de colocar o clube em recuperação judicial faz parte do processo de reestruturação do clube. Esse ponto também acaba trazendo um pouco mais de segurança jurídica para dentro do clube, para atrair novos investidores. Como é que fica a situação do clube para atrair investidores, patrocínio? Sem dúvida, Patrícia. Eu sou um tanto quanto suspeito para poder falar a respeito de recuperação judicial, porque eu acredito fielmente no potencial dessa ferramenta. É um trabalho muito sério, feito por meio da fiscalização de um administrador judicial, que ele é nomeado pelo juízo, para que ele acompanhe e fiscalize toda a atividade da empresa que solicita um pedido de recuperação judicial. São entregues ali toda a documentação contábil gerencial da empresa dos últimos 3 anos, e mensalmente a empresa precisa apresentar essa documentação, DRE, balanço, balancete, para esse administrador judicial, que ele faz um relatório mensal das atividades. Então, ele não só fiscaliza o que foi escriturado e apresentado a ele, como mês a mês ele também fiscaliza a verificação desse cumprimento dos requisitos que a lei exige. Se a empresa, de fato, ela está se recuperando ou não, e se ela está cumprindo todos os artigos do que prevê a lei, para que ela possa fazer jus desse benefício judicial, né? Muito bem, doutor Rafael Coelho, muito obrigada pelas explicações de uma situação delicada, né, que enfrenta a situação financeira do clube. Muito obrigada, bom trabalho, bom carnaval, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Imagina, eu quem agradeço o convite, Patrícia. Foi um prazer participar e poder falar um pouquinho sobre um tema tão relevante e que nós vamos ver muitas vezes ainda, tanto nas SAFs quanto nessas grandes empresas, como temos visto nesses últimos tempos. Então, muito obrigado novamente pela oportunidade. Obrigada.